os jovens também, glória a Deus. O importante é que nós estamos na presença de Deus. E eu quero ler algo aqui, que diz o seguinte: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Para quem? Para aqueles que fazem isto aqui, olha: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Pastora, mas a senhora vai falar de oferta de novo? Não, nós vamos estar, como é o nosso primeiro dia, né, do mês, nós fazemos uma pregação, falando sobre prosperidade, amém? E eu falei para vocês no mês passado que eu ia estar vendo alguma coisa sobre o que eu tinha pregado naquele dia, porque prosperidade não é dinheiro só, amém? Prosperidade principalmente é paz, amém? Família abençoada, família unida, saúde, né? E uma vida financeira abençoada. Isso é a prosperidade, é o que Deus tem para nós, amém? Glórias a Deus. E o que ele diz aqui, eu quero começar pela promessa: e por causa de vocês repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o fruto do seu trabalho é abençoado pelo Senhor, amém? Ele repreende o devorador. Aí está a questão: pastora, quem é o devorador? É isso que nós vamos ver hoje, amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, busca Ele, peça para Ele: Senhor, fala comigo, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, venha falar com o meu irmão, com a minha irmã, com a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu poder. Senhor, faça a tua obra poderosa, meu Deus, em nome de Jesus. Papai, enquanto, meu Deus, o Senhor traz esta palavra ao meu coração, ao coração dos teus filhos, Senhor, cumpre o teu propósito. Amém e graças a Deus. Podem vos assentar. Glórias a Deus. Queridos, vai comigo um pouquinho lá para o livro que nós vamos estar lendo aqui, Joel, amém? Capítulo 1 de Joel. Glórias a Deus. Diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, escutai, todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Fazei isto uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Amém? Ou seja, era algo inédito que iria acontecer e que deveria ser comunicado, amém? De pai para de avô para pai, de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente, amém? E ele diz que isso deveria acontecer de geração em geração, porque era um fato inédito, amém? Glórias a Deus. E ele diz o seguinte: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu, amém? Pesquisando você sobre esses 4 animais, 4 insetos, na verdade, ali, eles parecem ser
diferentes, mas em uns estudos você encontra que eles poderiam ser um gafanhoto ali na sua transformação, ou seja, no seu crescimento, amém? Porque primeiro está a lagarta, né? O gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. Então, alguns, né, estudiosos têm isto como o crescimento ali deste inseto, né? Desde o seu nascimento ali, vai passando por essas transformações, amém? E outros não, que cada um destes é um diferente, amém? Glórias ao nome do Senhor. Mas o que acontece aqui, amados? Eles estão ali, um após outro, né? Destruindo uma plantação, destruindo toda a agricultura, né, daquele povo. O que ficou da lagarta, o gafanhoto veio e comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta veio e comeu. Ou seja, cada um vai tirando um pouquinho, cada um vai, sabe, chegando ali e arrancando um pedacinho. Olha o que diz aqui a palavra: porque subiu porque subiu contra a minha terra, verso 6, uma nação poderosa e sem número, e seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra, e os seus ramos se embranqueceram. Amados, glórias ao nome do Senhor. Esse livro de Joel, né? Ele está falando ali de um acontecimento, algo que houve realmente, mas isso deveria ser passado para todas as nações, porque eles chamam isso de o dia do Senhor. Pastor, é o dia do arrebatamento da igreja? Não, o dia em que o Senhor, amém, por ser negligenciado, ele traz juízo sobre a terra, amém? E se nós formos para Apocalipse, eles estão falando sobre isso. Ou seja, né, deveria ser contado de nação a nação, né, de tempos em tempos, cada um ouviu a palavra, ouviu a história, vai lá e conta para o outro, amém? Para que ninguém fosse pego despercebido. Amém? E olha o que ele diz aqui, amado. Aleluia. Verso 8. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo seu marido. Amém? Da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, eles estão entristecidos. Amém? Amados, a gente às vezes tem, né? Passa muitas vezes por um versículo, a gente olha ali, fala, meu Deus, mas o que o Senhor realmente quer dizer com isso aqui? E qual que era a minha pergunta? Por que este povo cortou essa oferta? Porque é uma oferta que trazia alegria. Eles ofertavam, e como eles ofertavam, as suas colheitas, elas eram maravilhosas. Então eles tinham uma alegria em ofertar. Só que, de repente, esta oferta é cortada. E a minha pergunta é, por que eles cortaram? O que aconteceu? Aí eu vou procurar a resposta para isso, amém? Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Esta oferta de manjares, ela era feita com cereais, amém? Diante do Senhor, e uma parte ia para o sacerdote, era mais ou menos assim. Mas veja bem, não foi o povo que parou de ofertar.
Pastor, o que aconteceu então? Foi Deus que não recebeu mais essas ofertas. Amém? Deus não quis mais receber as ofertas dessas pessoas. Não foram elas que pararam de ofertar. Amém? E amados, nós podemos orar como for aqui. Qualquer pastor, em qualquer igreja, em qualquer lugar. Se o Senhor não colocar as mãos, não acontece nada. Amém? Então é necessário que a bênção do Senhor, ela acompanhe a sua oferta. Ela acompanhe o seu dízimo, o seu propósito com Deus. Amém? E aqui o Senhor não recebe mais. E quando o Senhor não recebe mais, eles continuam fazendo, mas agora eles estão tristes. Agora eles não têm mais alegria. Eles não perceberam ainda o que está acontecendo. Mas pastora, por que que o Senhor agiu dessa forma? Por que que o Senhor agiu desta maneira? Amados, você já leu a palavra quando diz: ou vocês não sabem que o Espírito de Deus tem ciúme de vocês? Já leram, né? O Senhor, Ele não me divide com ninguém. Ele não divide você com ninguém. E o que começou a acontecer? Sabe assim? É povo, é pessoa, são pessoas, né? De repente você está em casa, eu preciso ir no banco, vou lá. Daí você está lá na fila do banco, de repente alguém entra com uma história, né? Entra com uma nova modalidade de fazer algo, né? Começou a acontecer isso com este povo. Amém? Eles começaram a ver que os seguidores de Baal, eles eram abençoados, porque Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus da bênção. E eles começaram a dividir o coração deles entre Deus e o Baal. Você entende? O que o Senhor faz? Não recebe mais as ofertas. E eles ficam entristecidos. E quando o Senhor não recebe mais a oferta, ou seja, aquilo que eles faziam para o Senhor, com o coração aberto, eles ficavam felizes demais, e quando eles chegavam na lavoura, estava tudo maravilhoso. Agora eles chegam, e eles começam a ver que a plantação está mirrando. Eles chegam e eles começam a ver que não está como antes. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, diz o Senhor, despiu-a toda. Ou seja, amado, foi arrancado ali. Chegava ali um inseto, comia um pouco, chegava o outro, e o outro, e o outro, e o outro, até que se ficou sem comida, até que as sementes elas foram tiradas. Amém, amado? Bendito é o nome do Senhor. O verso 10 diz: o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, e o mosto se secou, o azeite acabou. Você entende? Às vezes nós começamos a não entender. Meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo dizimista, eu estou sendo ofertante, o que está acontecendo? A maneira como nós apresentamos a Deus, amém? Faz toda a diferença, né? Que bom, glórias a Deus, eu entrego o meu dízimo, que alegria, eu entrego a minha oferta, que maravilha.
e tudo vai indo de vento em popa, mas de repente nós deixamos de dar adoração devida ao Senhor. Amém? E o que o Senhor faz? Ele começa a se entristecer com a nossa oferta. E aquilo que era bênção para nós, já não é mais. Mas eu continuo fazendo, pastor, eu sei. Mas o Senhor quer ver o teu coração. Ele quer ver você como você está. Ah, quer saber? Eu vou entregar esse dízimo aqui, porque a pastora fala tanto, o pastor fala tanto, e quando eles param de falar, aí Deus começa a me incomodar, vou entregar. O Senhor não recebe. E aí a bênção que você espera, a bênção que eu espero, ela não vem para a nossa vida. Amém? E acontece o que está acontecendo aqui. E olha o que o Senhor diz: envergonhai-vos, lavradores, gemei, gritai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Tudo que era abençoado, era tão bom, estava tão legal, a pastora estava indo de vento em popa, de repente brecou. O que aconteceu? O seu coração já não estava mais na oferta que você entregava. O seu coração você só estava entregando o dízimo, o seu coração estava distante, estava desobedecendo ao Senhor, não estava tendo prazer em orar, em buscar e chorar ali na presença do Senhor. Amém? Oh, bendito é o nome do Senhor, glórias a Deus, bendito é o Senhor. Então Joel, ele faz um apelo, né? Ele começa a fazer um apelo, e ele começa por quem? Pelos sacerdotes. E olha o que ele diz aqui: bendito é o Senhor, no capítulo 2, bendito Deus, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Ô igreja do Senhor, nós vimos aqui quando o Senhor diz: olha, subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e seus dentes são como dentes de leão, e tem cachadas de um leão velho. Ô pastora, mas esse não é o modelo, sei lá, de um inseto, não é. O Senhor, Ele está falando para todas as gerações, e Ele está falando do dia do Senhor, que chegou para eles e vai chegar para todas as gerações. Ou seja, aquele tempo com gafanhotos, aquele tempo com aquela situação, nos nossos dias com guerras, amém, são comparados a soldados. Silêncio, pastora. É isso mesmo. Amém, amado? Então essa palavra de Joel, ela não é uma palavra antiga lá atrás. É uma palavra super atual. O que aconteceu com eles pode acontecer comigo e com você. E o que o Senhor diz? Toca a buzina em Sião, incomoda os moradores da terra, mostra para eles o que está acontecendo e eles não estão percebendo. Amém, igreja? Amado, tem pessoas que sustentam redes de televisão através do dízimo e da oferta, e ela só escreve lá, assina e vai, manda. Nunca foi nem para a igreja. Cadê a adoração? Cadê aquilo que precisa estar junto com a minha oferta? Algo é tão sério que o Senhor disse: se você chegar no altar com a tua oferta e lembrar que está magoado com o teu irmão, deixa a tua oferta e vai lá, se conserta com seu irmão, depois você volta e oferta. É sério. Amém. Bendito é o nome do Senhor de Israel, glórias a Deus. Então ele diz: incomode as pessoas, incomode, busque, para que elas escutem. Amém? Porque antes, amado, eles não eram ricos, milionários, não.
Mas eles tinham lá a sua lavoura, né? Podia de repente dar uma tempestade, estragar alguma coisinha? Podia. Eles estavam sujeitos. Mas quando acontece isso, quando esta oferta ela não foi mais aceita pelo Senhor, e olha o que a oferta gera, ela gerava bênção na vida deles, e mais do que bênção, ela gerava alegria. Oh, bendito é o nome do Senhor. Olha que coisa interessante. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos, e a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Cortou. E alguém dizia assim, não, mas dá para fazer alguma coisa ainda, sabe por quê? Porque eu tenho um material lá no depósito, e eu vou poder usar. Olha aqui, verso 17 do capítulo 2, do capítulo 1. As sementes apodreciam debaixo dos torrões, e os celeiros foram derribados, porque não tem mais o que pôr neles. Oh, igreja, misericórdia, misericórdia, amém, aleluia, glória ao nome do Senhor. Eles estão entristecidos, acabou a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus, porque eles traziam, os sacerdotes abençoavam, amém? E aquilo era usado para o templo. Então os sacerdotes estão tristes, porque o povo, né? O povo que trazia, agora deixou de trazer. E por que deixou de trazer? Porque agora não tem mais. E por que agora não tem mais? Porque o Senhor não recebeu, para que eles pudessem ser mais abençoados. O que diz a palavra, Lucas ali? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, não é isso que diz? Ou seja, tudo que nós entregamos ao Senhor, Ele multiplica, multiplica, multiplica e nos devolve. Esse ciclo tinha parado. Então a bênção deixou de existir. Quando deixou de existir, as coisas não nasciam mais. Plantava lá uma plantinha e ficava olhando, olhando, daqui a pouco secava. Oh, amados, como é sério. Como é sério isto. Como é sério. Tem pessoas que dizem assim, pastora, sabe, não vou ser dizimista fiel não, nem ofertante fiel, porque eu tenho que pagar a luz, a água, a Casa Bahia, o Ponto Frio, ou não sei mais o que, a internet. Amém? Se nós entregarmos um valor lá para as Casas Bahia e dizer, paga o Ponto Frio para mim, eles vão pagar? De jeito nenhum. Se você pagar a internet paga para você a Enel? De jeito nenhum. Mas quando nós nos preocupamos com aquilo que é de Deus, e a gente diz, Senhor, o negócio está feio, está complicado, tô com dívida, tô com problemas financeiros, mas esse é o teu, e com o meu coração aberto eu entrego ao Senhor. Receba, Deus. Oh, meu Pai. O que Ele diz? Provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ou seja, o Senhor se compromete conosco, amém? Ele sabe da nossa vida, Ele sabe das nossas dívidas, Ele sabe, amém? E quando nós com alegria entregamos, é o momento dele nos abençoar. E quando entregamos como um favor, vou ajudar a igreja, nunca faça isso. Vou ajudar esse ministério, nunca faça isso, se o seu coração não estiver na oferta que você vai entregar, amém?
porque eu preciso, a pastora Dalva precisa, pastor Johnny precisa, todos os outros pastores precisam que você seja abençoado. E para que você seja abençoado, você tem que abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, olha, o meu dízimo, a minha oferta, o meu coração está aberto. Oh meu Deus, porque eu te amo, porque é o Senhor, meu Deus, o dono de tudo na minha vida. Amém? Porque nós não podemos te abençoar, queridos. Amém? Nós podemos estender a mão e orar, mas quem é que abençoa? Ele. Amém. Glória a Deus. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Grande é o nome do Senhor. E é lindo aqui, se nós continuarmos lendo na sequência aqui, nós vamos ver os exércitos, nós vamos ver as guerras, amém? Que no caso seriam o quê? Esses 4 elementos aqui, que são chamados de exército de Deus. Amém, igreja? Né? Glória a Deus, bendito é o Senhor, aleluia, grande é o Senhor. E diz o seguinte aqui, amados, o verso 12: ainda agora sim, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum. Amém, igreja? Jejum de 24 horas. Valeu, pastor. Oh, Jesus, tá só Jesus para dar graça, mas você precisa dar o seu máximo, amém? Não vai se arrebentar, se matar por isso não, mas dá o seu máximo, pastor, eu vou fazer o máximo para o Senhor, amém? Glória a Deus. Oração de 3, 4 horas, foi mais silêncio ainda, pastor. Amém, igreja? Glória a Deus, amém? Partindo do princípio que você só consegue sentir a presença de Deus depois da primeira hora de oração, o negócio vai longe, né, pastor? Já pensou? É, amado, nós sabemos disso, nós praticamos isso e sabemos que é difícil. O que a gente faz? Dá o nosso máximo para Deus, amém? Em jejum, em oração, no que nos for possível. Então ele diz: agora sim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum e com choro e com pranto. Amado, você precisa estar lá: oh, meu Deus do céu, eu já estou em jejum, ainda preciso chorar, ainda precisa... Nada disso. Ele quer o teu coração ali comprimido, sabe? Voltado para Ele, sabendo o que você está fazendo ali. Não é de qualquer jeito, amado. Não é de qualquer maneira: eu vou jejuar, mas eu vou ver a TV, eu vou isso e aquilo, eu vou jejuar mais, amém? E está ali orando e buscando, e esse Deus que não desce nunca para falar comigo, amém, igreja? Oh Senhor, Papai Santo, grande é o nome do Senhor. Às vezes nós estamos vivendo um problema, amados. Às vezes o inimigo ele lança algo, nós começamos a viver um problema e começamos a murmurar, achar aquilo tão... Por que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo o meu problema? Não está vendo a minha situação? Amém? Às vezes acontece isso. Mas quando isso acontece, olha para Deus e diga: Senhor, o Senhor me deu o livramento disso. O Senhor livrou a minha família, o Senhor operou na minha casa, o Senhor fez algo aqui, fez algo ali. Então, meu Deus, está tudo na tua mão, Senhor. O Senhor é o que controla, então eu entrego nas tuas mãos. Eu paro de reclamar, eu paro de ficar triste, eu paro de ficar ansioso, e eu só descanso no Senhor. Quando você menos espera, o problema acabou. Amém.
Oh glória, porque você colocou o Senhor naquela situação e parou de reclamar, não ia resolver nada. Você entende? Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então com choro e com pranto ali, sabe, coração compungido, ali buscando. Amém. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Era um costume que eles tinham. Amém? Quando eles estavam jejuando, principalmente para mostrar, eles rasgavam as vestes. Isso é um costume. Senhor diz: rasgue o teu coração, abra o teu coração diante de mim. Não vá por costumes. Qual que é o costume na igreja? É bater palma. Eu vou bater palma. Amém, amado? Tudo que você faz, meu querido, minha querida, tem que glorificar a Deus. Eu me lembrei que eu não gosto de bateria. Amém, pastora? Você está dizendo aí, amém, pastora? Estavam lá numa igreja e tinha uma bateria, não é igual a nossa maravilhosa aqui não. Meu Deus. E aí de repente, e tinha guitarra, e tinha o violão, tinha o teclado. E eu comecei a me irritar com aquilo. De repente o Senhor diz: olha como os instrumentos me louvam. E eu comecei a olhar para a guitarra, e eu comecei a sentir um som diferente, e o teclado diferente, e os outros instrumentos diferentes. Ele disse: olha como a bateria me louva. E o que você está fazendo aí murmurando? Oh papai, glórias ao nome do Senhor. Então tudo louva ao Senhor, tudo precisa louvar ao Senhor. Bendito é o nome dEle. Tudo precisa ser para Ele, para que Ele receba. Pastor, e aí a nossa bateria? Glória a Deus e aleluia. Você entende, amado? Então tudo precisa passar por esse processo. Amém? De adoração a Deus, de louvor a Deus. Aleluia. Rasga o vosso coração e convertei ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em benignidade, e Ele se arrepende do mal. Amém, amados? O Senhor, Ele é tremendo. Ele faz tudo para defender o filho. Mas às vezes, o Senhor nos põe em ciúmes, né? Ele estava defendendo o povo lá de Nabucodonosor, defendendo. Quando o povo começa a desobedecer, ele faz o quê? Ele começa a usar Nabucodonosor, trazendo juízo sobre o povo dele. Amém? E ele chama o homem de meu servo. Você entende, igreja, como Deus trabalha? Amém? Então no momento que nós estamos buscando o Senhor, mostrando para Ele o nosso coração, mostrando o nosso desejo de estar com Ele, nós somos totalmente cuidados. E quando acontece isso? Pastora, não sei não, mas é que, olha, eu estou aqui numa situação complicada, eu estou enferma, eu estou sem trabalho, e o meu vizinho lá, ó, ele é ímpio, pastor, ele está abençoado. Será que Deus não está usando a vida dele para colocar ciúme em você? Desceu aqui alguma coisa. Você entende, amado? É o trabalhar de Deus. E quando nós temos intimidade com Ele, nós percebemos isso. Amém. Aleluia.
Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irás. E grande em beneficência. Agora aqui, amados, é maravilhoso isso aqui. Eu falei para a pastora, esse versículo 14. Eu li, reli, muitas vezes. Eu não conseguia entender. Não conseguia. É incrível. Às vezes você faz até um estudo sobre aquele assunto, mas você não consegue uma resposta. Amém? Mas o dia que o Espírito Santo dá essa resposta, aí você fala, poxa, eu passei por aqui tantas vezes e eu não consegui entender o que o Senhor queria dizer aqui. Ele diz o que? Rasgai o coração, buscai a Ele com jejum, com choro, com pranto, rasgue o seu coração e não as suas vestes. Não viva por costumes, mas viva pela minha presença, viva realmente buscando a minha presença. E olha o que diz aqui, igreja. Quem sabe se não se voltará, põe para mim aí, deixa eu ler ali. Eu quero que vocês todos leiam comigo ali no telão. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Vocês entenderam? O que será que o Senhor está falando aqui? Meu Deus, quem sabe se voltar? Que é isso? O que o Senhor está falando aqui? Eu fiquei nesse versículo ontem. Oh, glória! Quem sabe se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de libação para o Senhor nosso Deus. O que o Senhor está falando aqui? Falei para a pastora, meu Deus, eu li isso tantas vezes. O que o Senhor está falando aqui? Já que você está se posicionando, quem sabe? Pode ser. Que eu te entregue, tá? Vou falar semente só para você entender melhor. Uma semente para que você me entregue e através dessa entrega, glória a Deus, você seja plenamente abençoado. Ah, papai, glória ao nome do Senhor. Eu nunca entendi isso. Mas o Senhor está falando, olha, já que a gente se acertou, né? Não tinha nada, pasto queimado, sementes apodrecidas, nada, fome severa daquele lugar. O Senhor diz, olha, já que a gente está conversando, já que você está se achegando, quem sabe eu te entregue aí uma semente e você possa. O que eles faziam? Ofertavam. O que o Senhor fez? Parou de receber. Amém? Aquilo que eles ofertavam não entrava mais na mão deles. Eles não tinham mais agora para ofertar. E por conta disso eles não eram abençoados. Mas o Senhor diz o quê? Quem sabe eu passe por você, eu te entregue uma semente e você possa me entregar essa semente e através disso receber a minha bênção. É isso que ele diz. Amados, isso é maravilhoso.
Isso é glorioso, e o nosso Deus, Ele faz isso. Basta Ele ver uma pontinha de arrependimento no meu coração, no seu coração, e Ele faz a obra acontecer. Amém? Então, pastor, olha, estou sem nada, estou na misericórdia, estou com um monte de dificuldade, e o Senhor está dizendo, quem sabe, olha, já que você mudou a posição, olha, então olhe, de repente vá lá no banco, tem algo lá, de repente você vai receber um dinheiro que não está esperando, de repente alguém te pague, que te deve há muito tempo. É a provisão do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor de Israel. E Ele sendo glorificado, Ele diz, tá bênção, toma bênção, receba. Oh, Deus vivo, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico, Senhor. E aqui ele segue, congregai, ó povo. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Amados, até as crianças de peito, elas tinham que parar. Amém? Glória a Deus. O seu momentinho ali de sugar o seio da mãe e se voltar para Deus. Eram todos, começando pelos sacerdotes. Sacerdotes tinham que clamar, orar, chorar, buscar e dizer, Senhor, poupa o teu povo. E ele diz, sai a noiva ali da sua recâmara, sai noiva, está pronta aí para o casamento, sai, espera um pouquinho, vem adorar. Olha, o noivo, você casou, os noivos eles tinham 1 ano para ficar na sua casa com a sua esposa quando eles casassem, eles não iam para a guerra. Aqui não. Aqui ele diz, saiam todos, e jejuem, e orem, e busquem ao Senhor. Você entende? Aleluia. E eu comecei a pensar, eu disse, meu Deus, mas um bebê tirar ali a boquinha do seio da mãe, Senhor, mas vai ficar sem comer? Olha, foi lindo, as revelações que o Senhor deu dentro disso, foi lindo. No momento em que ele está ali, até o bebê, ele está adorando a Deus. Ele está adorando a Deus, e o Senhor está trazendo ali sobre ele, sobre a família, nova plantação, nova alegria, novas sementes, nova prosperidade. Amém, amado? Tudo tem que ser para ele. Pastor, eu não sabia que era tão sério assim, mas é. Porque senão nós não sentiremos a alegria de estar na igreja, de ser servos do Senhor. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E ele diz aqui, chorem sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, diga, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios a dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Amém, amado? A responsabilidade dos sacerdotes, dos que pregam, dos ministros, ela é maior. Amém? Mas nós temos feito a nossa parte. E quando não fazemos como deve ser, o Senhor, Ele nos repreende. E nós abaixamos a cabeça e entendemos, Senhor, é teu. O comando é teu. Amém? Glória a Deus. Mas você, como igreja, tem a responsabilidade
porque você tem a sua lavoura. Pastora, não tenho lavoura. Você tem o seu ganha-pão, você tem aquilo que te sustenta, você tem a sua fábrica, o seu escritório, o seu ateliê, eu não sei, amém, mas aquilo que te dá sustento, é aquilo que Deus preparou, é aquilo que Ele chama de lavoura, de sementes, amém, e você precisa cuidar bem delas, amém, glória ao nome do Senhor, aleluia, para que você possa ter, aleluia, a semente, entregar ao Senhor, e Ele te entregar mais, e você entregar mais, e Ele te entregar mais, porque Ele vai ver a alegria do teu coração. Ô pastor, a semente está tão pouquinho, sei não, se eu vou entregar. Amém? Se o seu coração se abrir, Ele é poderoso para colocar muito mais nas suas mãos. Ele não tira nada de você, amado. Quem tira é o capeta. Deus não tira nada e nem fica nos devendo nada. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E Ele diz aqui, é lindo isso, mas se vier o exército, se vier os problemas, pastor, olha o que o Senhor diz aqui, verso 18, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compreendeu, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e dele sereis fartos, e não entregarei mais o opróbrio entre os gentios. Amém? Pastora, mas aí vem exército, o Senhor remove para longe de você. Aí vem problema, o Senhor remove para longe de você, porque Ele diz aqui, não tema, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha, não tema, animais do campo, oh glórias ao nome do Senhor, e filhos de Sião, regozijai e alegrai-vos no Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Quando há um posicionamento, a resposta de Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia. E olha o que Ele está dizendo aqui, e restituirei-vos os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta. Detalhe, igreja, o meu grande exército que enviei contra vós. Amém? Quem fez isso? Foi Deus. Às vezes a pessoa está com uma situação complicada, e ela diz, pastora, ora para Deus tirar esse demônio daqui. Às vezes não é ele. Amém? Às vezes é o devorador, aquele que entra e começa a quebrar coisa. Hoje quebrou a geladeira, hoje quebrou a máquina, agora quebrou o micro-ondas, e agora, amém, amado? Glória ao nome do Senhor. Este é o devorador, e só Deus pode repreendê-lo. E como é que Ele repreende? Pela nossa fidelidade e a maneira como nós nos apresentamos a Deus, para entregar para Ele aquilo que nós trazemos para Ele. Amém? Glórias a Deus. E Ele diz o quê? Restituir-vos-ei. Ou seja, eu trago de volta a tua bênção. Eu trago de volta aquilo que você tem perdido. Glória a Deus, eu vou cobrir tudo isso. Glórias ao nome do Senhor. Tudo que você padeceu, tudo que você sofreu por conta disso, todas as perdas, aleluia, glórias a Deus. Visto que houve um conserto, então eu restituo sobre a sua vida.